A saúde não se importa com as marcas. Andar em uma Specialized top de linha ou em uma Alpha Mac de supermercado, para a mente social, isso faz muita diferença. Mas para o nosso organismo não faz a menor diferença. E nesse vídeo te convido a se aprofundar nesse assunto. Quando o assunto é cuidar do corpo, somos frequentemente distraídos por detalhes que, no fundo, não fazem diferença alguma. Ir treinar musculação em uma academia de rede famosa ou em um galpão de bairro dá na mesma. Usar uma camisa regata de marca de grife ou uma camisa simples e lisa, tanto faz. Beber água em uma garrafa da Stanley ou em uma garrafa PET da Dolly, o impacto é nulo. O corpo não lê marcas, status ou estilos. Ele só reconhece estímulos e responde a eles. Essa lógica se aplica a qualquer atividade física, inclusive ao ciclismo. Não importa se você pedala em uma bike de ponta ou em uma simples. O que importa é o movimento, o esforço e a frequência. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Vamos lá? Mas antes, gostaria de dar mais alguns exemplos para clarear sua compreensão. Vamos falar sobre alimentos. O pensamento sobre o valor percebido pelas pessoas e o funcionamento do organismo revela uma interessante desconexão entre a mente social e o corpo biológico. Na sociedade, atribuímos valor às coisas com base em símbolos, marcas, preços e status, mas nosso organismo é indiferente a esses fatores. Ele opera com base em necessidades químicas, físicas e biológicas, alheio ao significado cultural que damos às coisas. Por exemplo, considere a água. Enquanto muitas pessoas gastam dinheiro comprando água mineral de marcas caras ou de fontes específicas, o corpo não reconhece o preço ou a marca. O que importa para o organismo é a composição química da água, sua pureza e a capacidade de hidratar as células e manter os processos vitais. Seja de uma garrafa premium ou da torneira tratada, o impacto no corpo será essencialmente o mesmo, desde que a água esteja potável e segura. Até mesmo no consumo de açúcar há um paralelo interessante. O açúcar refinado caro, o mel artesanal de um apicultor local ou o açúcar simples encontrado no supermercado são percebidos de formas diferentes pela mente social. Contudo, para o corpo, todos eles, em última análise, se convertem em glicose no sangue. O organismo não diferencia o custo ou o prestígio da fonte. Ele apenas processa os carboidratos para gerar energia. Essa desconexão é explorada pelo marketing e pela cultura de consumo, mas também pode ser um convite à reflexão. Valorizamos o que nos é vendido como melhor, mas esquecemos de analisar o impacto real e objetivo dessas escolhas. Adotar uma perspectiva baseada em ciência e funcionalidade, em vez de símbolos sociais, pode nos ajudar a viver de forma mais consciente, priorizando o que realmente importa para a nossa saúde, bem-estar e felicidade. Pois bem, vamos entrar no assunto bicicleta. Seu corpo não sabe a diferença entre um relógio da Garmin de última geração, um modelo simples chinês ou até a ausência de qualquer equipamento. Ele não reconhece se os pedais giram em uma Specialized de ponta, uma Ogi intermediária, uma Caloi de entrada ou até uma Cole de supermercado. Para a sua saúde, marcas são apenas nomes. Essa reflexão nos lembra que, para o nosso corpo, o que realmente importa é o movimento, o esforço e o hábito de cuidar de si mesmo. O corpo humano não faz distinção de marcas, preços ou status. Ele responde a estímulos. Um treino em uma bicicleta simples pode trazer benefícios tão significativos quanto um realizado em uma máquina de ponta.
Da mesma forma, uma corrida em um tênis comum pode ser tão transformador quanto aquele com calçados de alta performance. Quando nos concentramos demais nos equipamentos ou nas marcas, corremos o risco de esquecer o propósito principal: mover-se, melhorar a saúde, superar limites pessoais e desfrutar do processo. Claro, os avanços tecnológicos podem oferecer conforto, eficiência e dados que ajudam na evolução, mas eles são ferramentas e não substitutos do esforço. O importante é não deixar que a ausência de algo de última geração seja um impeditivo para começar ou continuar. O corpo agradece o movimento, não a ostentação. Para ele, cada pedalada, cada passada e cada gota de suor contam muito, mais do que o logotipo que ele carrega. E no final, o verdadeiro ganho está na conexão consigo mesmo, no bem-estar gerado pela atividade física e no impacto positivo que isso tem em sua saúde e em sua vida. Sociologicamente, as marcas simbolizam divisão e pertencimento. Specialized e Cole, Garmin ou qualquer outro tipo de GPS representam não apenas objetos, mas posições dentro de um sistema que nos ensina a medir o valor em etiquetas. Porém, sua saúde não lê essas etiquetas. Ela se importa com a frequência, com a intensidade, com a continuidade. Não importa se você está na avenida principal com uma bike de grife ou em uma estrada de terra com uma bicicleta emprestada. Seu coração agradece do mesmo jeito. As marcas operam como símbolos que transcendem os objetos em si. Elas funcionam como emblemas de pertencimento em determinados grupos, culturas e hierarquias sociais. Specialized e Cole, Garmin ou qualquer outro tipo de GPS não são apenas nomes de fabricantes, são marcadores de classes, estilo de vida e muitas vezes do lugar que ocupamos ou desejamos ocupar em uma sociedade que valoriza o consumo como forma de identidade. Esses símbolos são usados para expressar individualidade e, ao mesmo tempo, para buscar aceitação em coletivos específicos. Uma bicicleta de grife pode ser vista como um passaporte para entrar em um clube social implícito, onde aqueles que compartilham o mesmo status reconhecem uns aos outros. Por outro lado, uma bicicleta mais modesta pode ser associada a uma posição social menos valorizada nesse sistema, mesmo que, funcionalmente, ambas cumpram o mesmo propósito: movimentar o corpo e proporcionar saúde. Essa lógica, porém, ignora um fato essencial: o corpo humano é neutro diante dessas divisões simbólicas. Ele não reconhece as hierarquias sociais que as marcas representam. Para a saúde, o que importa não é o preço ou a reputação do equipamento, mas a frequência com que você usa, a intensidade do seu esforço e a continuidade do hábito. Na prática, a biomecânica do pedalar, o esforço cardíaco durante a corrida ou o impacto positivo do metabolismo são os mesmos. Seja você alguém que cruza avenidas movimentadas em uma bicicleta de ponta ou percorre estradas de terra com equipamento emprestado. O coração, os pulmões, os músculos não discriminam etiquetas, eles apenas respondem ao movimento. Esse contraste entre o que a sociedade valoriza e o que o corpo realmente precisa expõe uma contradição poderosa. Somos ensinados a medir o valor de forma superficial, mas o que transforma é profundamente simples. A atividade física, que deveria ser uma das expressões mais universais e inclusivas, é frequentemente transformada em um palco para exibir status, criando barreiras desnecessárias. No entanto, quando olhamos para além das divisões, percebemos que o movimento é um ato democrático e ele pertence a todos, independente da bicicleta que escolhem, do tênis que usam ou das marcas que vestem. De um ponto de vista psicológico, podemos dizer que vivemos em um mundo em que o status tenta se infiltrar até naquilo que deveria ser essencialmente puro: o cuidado com o próprio corpo. Queremos acreditar que o equipamento faz de nós atletas melhores, mas
No fundo, isso não passa de uma ilusão. A mente, quando desprendida da necessidade de validação externa, encontra no movimento uma paz que nenhum objeto caro pode comprar. Somos frequentemente seduzidos pela ideia de que o valor do que fazemos está diretamente relacionado ao valor daquilo que possuímos. O marketing e a cultura do consumo alimentam a crença de que precisamos do melhor equipamento, das marcas mais reconhecidas e dos acessórios mais modernos para nos destacarmos. Esse pensamento acaba se infiltrando em áreas que deveriam ser intrinsecamente simples e livre de julgamentos externos, como o cuidado com o corpo e a busca por saúde e bem-estar. Ao acreditarmos que um relógio avançado, uma bicicleta de ponta ou roupas tecnológicas definem nossa capacidade como atletas ou entusiastas do movimento, abrimos espaço para a ilusão de que o externo pode substituir o interno. Mas a realidade é que nenhum equipamento pode compensar a ausência de esforço genuíno, disciplina e conexão com o propósito. O corpo é transformado pelo que fazemos, não pelo que possuímos. Quando nos desprendemos dessa necessidade de validação externa e reconhecemos que o movimento por si só já é suficiente, encontramos um estado mental de liberdade. Nessa liberdade, o ato de correr, ou pedalar, ou treinar deixa de ser um palco para demonstração de status e se torna uma fonte de paz, autoconhecimento e realização pessoal. Essa paz, que vem de dentro, não pode ser comprada. Ela é cultivada no suor, na respiração ofegante, no desafio vencido e na alegria simples de mover-se pelo puro prazer de estar vivo. Essa abordagem também nos lembra que a essência do esporte e da atividade física está na autenticidade. Enquanto a busca por status pode ser um caminho desgastante e vazio, o movimento feito por paixão e cuidado consigo mesmo é profundamente satisfatório. Afinal, a mente que consegue se libertar dessa necessidade de validação descobre que o verdadeiro valor está em quem somos e não no que possuímos. Filosoficamente, isso nos leva a um ponto importante: o valor do ato em si. O que é mais importante, a jornada ou os símbolos que carregamos durante ela? Ao correr ou pedalar, o suor, o esforço e a disciplina são as verdadeiras conquistas. O corpo não distingue entre luxo e simplicidade, ele apenas responde ao movimento que o desafia e o transforma. Essa reflexão nos conduz à essência do que significa agir com propósito. Ela nos desafia a questionar o que realmente valorizamos, o ato em si ou os símbolos externos que escolhemos para representá-los. Na sociedade contemporânea, é comum ver as pessoas priorizarem os adornos da jornada, o equipamento, as marcas, o status, ao invés da substância que dá sentido ao percurso. Mas, quando nos aprofundamos, percebemos que o verdadeiro valor reside no ato puro, despojado de artifícios. Correr ou pedalar, por exemplo, é uma expressão simples e autêntica da nossa humanidade. É um diálogo direto entre o corpo e a mente, mediado pelo esforço e pelo movimento. Cada gota de suor e cada respiração pesada são testemunhas de uma conquista que vai além do material. O suor é real, o cansaço é honesto e a disciplina exigida é a única moeda que paga por essa transformação. Nesse contexto, os símbolos externos, seja um tênis caro ou a bicicleta de ponta, se tornam irrelevantes para o corpo. O corpo não reconhece luxo, ele só responde ao desafio e se adapta ao estímulo. É o movimento que transforma músculos, fortalece o coração e clareia a mente. Da mesma forma, a disciplina e o esforço físico não apenas moldam o físico, mas também o caráter. Esse pensamento filosófico também nos ensina sobre a natureza da jornada humana. A vida, como o esporte, é feita de caminhos, não de pontos de chegada. Se nos fixarmos demais nos símbolos que carregamos,
as coisas que usamos para provar nosso valor, perdemos a chance de experimentar plenamente o que realmente importa, a jornada em si. Afinal, o que nos engrandece não são os acessórios, mas a coragem de dar o primeiro passo, de persistir e de nos transformar pelo caminho. E para concluir, no final, a mensagem é simples: sua saúde não vê marcas, ela sente o movimento. Sua mente, quando livre dessas amarras, encontra a alegria no simples ato de se mover. E por mais que o mundo insista em nos convencer do contrário, o que realmente importa é que você está ali, presente no momento, vivendo o agora. Então corra, pedale, com ou sem marcas, porque o seu corpo não se importa e talvez você também não devesse.